Ana Novaes da Silva. Eu sou especialista em leitura corporal e nos últimos 5 anos eu mergulhei nesse conhecimento, tá? Eu sou a única pessoa que eu conheço que tem todas as formações disponíveis no mercado, tanto da ciência quanto da parte espiritual também. Eu, né, fiz uma formação cristã com uma pastora que morava na Itália, na época que eu fiz, e hoje ela não dá mais essa formação, esse treinamento, então eu uni tudo e compartilho com vocês a parte, né, do corpo, da alma e do espírito, tá bom? Então vamos lá. Não vou falar muito aqui o que é a ida do corpo, porque todo mundo já sabe lá, já segue o Instagram, pra gente focar bastante aqui na nossa aula. Quero que o Fernando também. Ele nem tava sabendo, gente, mas eu senti aqui, eu quero que ele compartilhe depois, ele e a Erika aí, como foi pra eles a mudança que eles viveram aí nos últimos anos. Então, a gente vai falar dos homens com foco nos traços de caráter, tá? Vocês já sabem que nós temos os 5 traços, cada um vai ter uma proporção diferente, por isso que não tem como falar que os homens são iguais, gente. Por quê? A gestação de cada um foi diferente, a amamentação de cada um foi diferente, a formação dos traços de cada um foi feita de forma diferente, e isso fez com que eles desenvolvessem traços de caráter e o caráter de uma forma diferente também, tá? Tá, vamos lá. Né? Fica de olho para ver se não é entrega. Deixa eu só montar aqui também. Vamos lá, gente, tudo certo. Então, só para a gente revisar, né? Tudo aquilo que a gente já viu em aulas anteriores, que eu sempre falo aqui para vocês. Os ambientes e as pessoas, eles moldam o nosso comportamento, tá? Por isso que, mais uma vez, eles são diferentes porque conviveram com famílias diferentes, os ambientes foram diferentes, e aí, às vezes, essa pessoa, ela está repetindo, tá? Padrões, repetindo comportamentos que tá vindo de gerações, tá? Porque ela foi moldada. Por exemplo, eu gosto de uma história que eu não sei se é verdadeira, eu acredito que seja verdadeira, mas as pessoas contam muito, que é a história da frigideira, né? Do peixe. A mulher que sempre cortava ali a cauda do peixe para fazer ele assado. E aí, uma vez, toda vez o esposo dela perguntava: por que que você corta a parte da cauda do peixe pra fazer ele, pra assar, né? Ela, porque eu aprendi com a minha mãe. Aí ele foi perguntar pra sogra: Sogra, por que que você corta a parte do peixe pra assar? Aí ela, porque eu aprendi com a minha mãe. Aí foi perguntar pra avó da esposa: por que que a senhora corta? Ah, meu filho, porque a minha forma não cabe o peixe inteiro. Então, para caber, ela cortava a parte. Então, assim, enquanto você não buscar a origem de um determinado comportamento, você vai ficar repetindo alguns padrões que você nem sabe que estão lá na sua mente, que estão lá no inconsciente. E assim é com o homem também, gente. Então, muitas vezes você vai ter aí, o homem vai estar, ele se isola, ou aquele homem que chega em casa e não quer conversar, ele vai direto pro quarto, ou já liga a televisão, ou fica compulsão alimentar, aquela pessoa que explode, sabe? Aguenta muito tempo calado e do nada explode. Tudo isso tem uma explicação, tá? Então, se a gente quer mudar essa situação, é a gente entender que esses são comportamentos de dores dos traços dessa pessoa. Muitas vezes, por que que ele aguenta calado e do nada ele explode? Porque ele já veio de um ambiente que moldou isso nele. Muitas vezes ele pode ter sido criado por pais carrascos, por pais que não deixavam as crianças terem voz, terem vontade mesmo, sempre estava de castigo, ou aquele ambiente, né? Deixou aquela pessoa muito oprimida. Hoje é um mecanismo de defesa dele não falar. É um mecanismo de defesa dele para ele sobreviver, tá? Ficar o quê? Aguentando as coisas por muito tempo. Só que todo ser humano ele tem um limite para aguentar. E vai chegar um tempo, vai chegar um momento que essa pessoa ela vai explodir, tá? E aí a gente tem ali as ações de cuidado que a gente precisa ter com essas pessoas. Tá? O que que eu vou fazer, Ariana? Meu esposo já tem esse perfil aí. Eu já sei que é um perfil de caráter masoquista, do traço de caráter masoquista. O que eu vou fazer? Eu vou demonstrar confiança. Eu não vou ser aquela mulher. Ontem, inclusive, eu recebi um depoimento já quase meia-noite, a pessoa me chamando no WhatsApp, mas eu atendo, gente, porque eu falo que os meus alunos, eles têm suporte 24 horas a mim, né? Então, estava eu lá atendendo a pessoa à meia-noite. E ela simplesmente brigou com o marido porque no dia anterior ela tinha falado algo pra ele, né? E ela é bem rígida com psicopata, então, assim, a questão da confiança é extrema. E aí, ontem, ele pegou e usou o que ela tinha falado pra ele, em um momento de vulnerabilidade, né? De tristeza, e usou contra ela aquilo. Ah, mas você é assim, 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 por isso, por isso, por isso. O que que foi aquilo dali? A dor dela acionou a dor dele. E o que ele fez? Ele reagiu com comportamentos de dor. E aí, o que que acontece com isso? Mais conflito ainda. Por quê? Quando a pessoa, principalmente ali, né? Nenhum dos dois tinha um traço de caráter masoquista. Porque se tivesse, eles iam aguentar por mais tempo, tá? Pra colocar pra fora. Só que é o entender que quando alguém confia em mim, algo íntimo, algo pessoal, eu não posso jogar isso de volta pra pessoa depois. Porque isso vai quebrar totalmente a confiança, tá? Ele quebrou a confiança dela. E eu tive que explicar, eu tive que fazer todo ali, né? Aquele apanhado, explicar os traços, a diferença, que foram comportamentos que acionaram gatilhos, né? Gatilhos de. No caso desse casal que eu tô comentando com vocês, foi o gatilho do traço rígido, que se sentiu traído, né? E em um momento de vulnerabilidade, ele usou aquilo dali contra ela. Os rígidos, eles já são muito difíceis de ser vulneráveis. E quando eles se abrem, e alguém traz essa confiança deles, é mais difícil ainda para recuperar. Então, se você convive com alguém do traço masoquista, a gente vai falar daqui a pouco,
É estimular essa pessoa que ela não precisa aguentar tudo calado. Mas não exigir que essa pessoa te fale tudo, porque não é do perfil dessa pessoa, tá? Ela já veio de uma criação, ela já veio de um ambiente que moldou isso nela. Então, para mudar, tem que ter paciência realmente, tá? Com os masoquistas, então, principalmente, a gente precisa ter muita paciência, porque eles vão ser pessoas muito caladas, eles vão guardar por muito tempo. Inclusive, são pessoas que, para eles pedirem ajuda, é porque eles já não estão mais aguentando de dor emocional, de dor interna, tá? Então, vocês já sabem que o formato do nosso corpo, ele é um caminho pra gente acessar a nossa história. Por isso que eu tô falando aqui, né? A pessoa que tem esse comportamento mais calada, eu olhando pro corpo dela, eu já sei qual vai ser a maior dor. Então, a dor do oral vai ser o quê? Pô, ele vai querer que você esteja sempre com ele, ele não vai querer ficar sozinho. Ele vai ser aquele homem que vai falar bastante. E aí, se você ficar, nossa, você fala demais, se você ficar no celular enquanto ele tá ali pedindo atenção de você, você tá ali ocupada toda hora no celular, ou fazendo outra coisa, preocupada com a TV, ou preocupada só com o filho, ou com todo mundo, menos com ele vai sentir essa dor do abandono. Não que você, que é consciente seu estar fazendo isso, tá? E não que ele tenha consciência de que você está abandonando ele. Mas quando ele não tem a atenção, ele vai repetir o quê? O padrão lá da infância, quando aquele bebê chorava e não era atendido, tá? Aquele bebê lá na fase da amamentação, que para ter a atenção das pessoas, ou para receber alimentação, para comer, para qualquer coisa, ele chorava, essa pessoa, hoje ela vai fazer o quê? Me fala aqui no chat se vocês conhecem algum homem que é muito chorão. Boa noite. É a minha primeira vez aqui, mas já vi assuntos relacionados a este tema e me interessei muito. Que bom, Nayara, seja bem-vinda. Hoje nosso tema aqui é sobre os homens e os traços de caráter, viu? Seja muito bem-vinda. Falem aqui no chat pra mim, quem convive ou conhece um homem chorão? É bem difícil, mas tem, tá? Que são os orais, gente. Os homens orais, eles são bem chorões. Deixa eu ver aqui. Meu filho. A Madalena falou que o filho dela é chorão. Que é uma característica do oral. Por que que essa pessoa ela vai ficar chorando? Porque acionou nela em algum momento. O homem oral também fala sem parar, sim. Tanto o homem quanto a mulher, tá, Jaque? Inclusive, eu estou com dois amigos que eles são extremamente orais. Graças a Deus eu consegui conectar eles. Porque eu sou bem rígida com psicopata, então não consigo conversar demais. Assim, eu gosto de conversar, mas tem limite ali, né? E aí, gente, oral precisa se conectar com oral. Só que, com cuidado, porque eles vão competir e aí pode dar ruim também. Tem que ter um equilíbrio ali, tá? Porque senão um vai querer falar mais que o outro, aí vai sentir ali que o outro quer ser o centro das atenções. Pode dar um choquinho entre eles ali. Mas dentro de um relacionamento, dois orais precisam combinar, tá? O momento de fala de cada um. Porque senão vai ficar essa competição inconsciente. Da mesma forma que dois rígidos vão brigar por controle, que dois psicopatas também vão brigar por domínio, cada um ali vai ter sua peculiaridade. Tá? Então, através do formato do corpo, a gente consegue acessar a nossa história. Eu acho que é a Anhela. Levantou a mão. Pode perguntar, Anhela, abre o áudio. Ou levantou a mão sem querer? Eu acho que. Quer fazer alguma pergunta? A gente não consegue te ouvir. Deixa eu ver aqui que está mudo. Bom, se você quiser falar, você pode falar, tá, Anhela? Eu abri aqui, a mãozinha tá levantada, talvez levantou a mão sem querer. Então, vamos lá. A formação dos 5 traços, tá? Ela mostra o caminho que foi formado na nossa mente de forma física. Por quê? Eu olho no corpo, é uma pessoa muito magrinha, cheia de quinas, com várias outras características, né? Que a gente teria que ter uma aula específica para cada traço, pra gente mergulhar a fundo. Aqui é um apanhado geral aí para vocês conhecerem. Mas se eu vejo um homem que ele é magrinho, usa aquele óculos, né? Principalmente aquele óculos fundo de garrafa, bem grosso, ou com aquela barba gigantesca, assim, que você nem vê o rosto da pessoa direito, com aquela barba volumosa, né? Com bastante pelo. Essa pessoa ela vai ter o traço de caráter esquizoide alto. Então, eu sei que a maior dor dessa pessoa vai ser a dor da rejeição. Eu já sei que, e eu tô ensinando pra vocês aqui, tá? E aqui eu já sou expert, né, gente? Não vai. Mas eu já sei que quando eu ver um homem assim, eu não vou chegar nele, ficar conversando, pegando nele. Ou ficar conversando, cobrando que ele fale alguma coisa, tá? Porque o esquizoide ele não gosta, ele é do isolamento, ele é de ficar sozinho, no mundo das ideias dele. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso estimular aquela pessoa ali, eu preciso conquistar a confiança dela, para que ela se abra, para que ela se sinta segura em compartilhar as ideias dela, né? Os esquizoides ali, o que que acontece? O perigo que a gente tem, o cuidado que a gente tem que ter com eles. É que quando eu rejeito uma ideia dele, ele compartilhou uma ideia comigo, fala, que ideia maluca, nossa, isso nunca vai acontecer. Eu, tipo, você viaja na maionese. O que que ele vai entender? Que eu estou rejeitando ele. O esquizoide não sabe fazer a separação, tá? Quando você rejeita o que ele fala, do que ele não consegue fazer separação. Ela está rejeitando o que eu falei. Rejeitou a minha ideia aqui, tudo bem. Eu posso contar essa ideia aqui para outra pessoa e outra pessoa vai acatar. Não, ele entende que você está rejeitando ele. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai se afastar de você. Porque ele está entendendo que você está rejeitando ele, tá? Da mesma forma, o oral. O oral vai ter o corpo mais redondinho, mais cheinho. Tem, acho que é a Juliette ou Juliette, acho que uma das duas aqui é bem oral, só que é oral da falta, tá? Que é bem magrinha, só que tem ali as curvinhas no corpo mais arredondadas, tem o rosto mais redondinho. Tem volume no corpo, por mais,
por menor que seja, por mais menor é ótimo, né? Por menor que seja, o oral da falta, ele vai ter ali as características redondinhas, macia, tá? E nós vamos ter o oral do excesso, que são pessoas mais cheinhas, mais fofinhas. O corpo dele já diz o quê? Completamente o contrário do esquizoide. O corpo do oral quer ser abraçado, quer ser tocado, ele gosta, né? Você tá conversando ali com ele vai estar pegando em você, ou ele vai gostar que você conversa pegando nele, tá? O oral é hipersensível, diferente, totalmente diferente do esquizoide. E aí eu já sei que o oral, ele vai querer atenção. O que vai colocar um oral na dor, tá? Que é a dor do abandono. Do esquizoide é a rejeição, do oral é o abandono. O que vai colocar o oral ali nessa dor do abandono? Eu não dar atenção pra ele, eu ficar criticando ele ser muito emotivo, ele ser chorão, a Madalena falou que o filho dela é chorão, eu ficar criticando essa pessoa quando ela está comendo demais, tá? Porque o oral, quando ele sente a dor do abandono, ele vai descontar na comida, na bebida, em compulsões. Aquela pessoa que vive fazendo compras na internet ou que vai no mercado e ela compra como se o mundo fosse acabar. Quem não conhece alguém que é assim, né? Vai no mercado, não consegue comprar só o suficiente pro mês ou ali para os dias que aquela pessoa precisa. Ela vai estocar comida. Essa pessoa aí é um oral, tá? São esses comportamentos. Já o psicopata, qual vai ser o corpo, né? O corpo vai já triangular, aquela pessoa que tem um rostinho mais triangular ali. O tronco dele vai ser bem mais bem maior do que o restante do corpo. O psicopata, ele tem ali, o corpo dele é mais triangular e ele tem mais força, ele tem mais energia na parte superior. E ele vai conversar muito o quê? Com as mãos, ele vai conversar muito com essa parte superior. Ele impõe presença, ele impõe ali aquela presença de comando, sabe? É muito do psicopata isso. E o que vai colocar um psicopata na dor? Você trair a confiança dele, fazer a mesma coisa que esse casal, que eu falei pra vocês que eu atendi ontem à noite, fizeram, que alguém contou algo pro outro, e esse outro usou contra, né, a pessoa, colocou tanto traço psicopata quanto traço rígido na dor. Só que o psicopata, que coloca esse traço na dor? Você só ficar usando essa pessoa. Sabe? Não sei se vocês já ouviram, mas aí, nossa, fulano só sabe me usar. Só me procura quando precisa de alguma coisa, sabe? Essa pessoa é um psicopata na dor. Essas falas, a gente tem que ficar atenta também às falas, né? Aos pensamentos que essa pessoa ali coloca pra fora, tudo denuncia dor ou recurso. Já o masoquista vai ser uma pessoa que vai ter o corpo mais quadradinho, tá? Com mais força, né? Ele vai ser mais devagar também de fazer algumas coisas. O corpinho, o rosto mais quadradinho, vai ter algumas características ali bem peculiares desse traço. E pro masoquista, qual é a principal dor dele? A principal dor dele é a dor da humilhação. Então, muitas vezes essa pessoa ela vai ser calada, tá? Ela vai sentir muito, assim como o oral. A diferença é que o oral ele coloca pra fora, ele fala. Já o masoquista não, o masoquista ele guarda pra ele por muito tempo. Eu conheço, a minha mãe ela tem perfil masoquista, eu acho que se eu não me engano é o segundo ou terceiro dela. Ela guarda coisa de quando eu era adolescente, eu acho. Que daí, às vezes, quando a gente tá ali numa rodinha conversando, ela pega aí, coloca pra fora. Eu sei que aquilo dali é algo que machucou ela na época e que ela ainda não superou. Fala, mãe, vamos fazer um exercício de perdão? Vamos aqui, né? Cada vez que ela fala algo que ela guardou por muito tempo, que ela gostaria de ter falado na época, mas ela guardou, está denunciando a dor. Então, tipo, ela se sentiu humilhada naquele fato, tá? E aí, pro masoquista, o fato dele guardar por muito tempo, tá? Quando ele explodir, sai de perto. Porque ele vai jogar, né? Ele vai jogar cocô, ele vai jogar merda no ventilador, com perdão da palavra. Porque esse é ele, tá? Ele guarda por muito tempo e depois ele coloca pra fora mesmo. E aí, além dele colocar pra fora, ele vai se tornar o quê? Um rolo compressor. Quem estiver passando ali por perto no momento da discussão, vai entrar no bolo. No dia que a minha mãe tá brigando com alguém, se eu for defender alguém ou qualquer outra coisa, né, mãe, pai, qualquer pessoa que tem esse traço, você vai entrar no bolo junto, mesmo que você seja inocente, esteja passando aí só pra dar um oi, vai sobrar pra você, tá? E já o rígido, como que eu vou identificar o rígido, Ariana? O rígido, ele já tem um corpo mais desenhado, um corpo mais harmônico, né? Não é nem redondo demais, nem quadrado demais, nem muito magro. O rígido, ele vai ter um corpo mais distribuído, tá? Um corpo ampulheta, um corpo violão. E aí, o que coloca esse traço na dor? O rígido, ele odeia comparação. E as mulheres, né, o público maior aqui hoje é feminino, o que a gente faz? Principalmente as casadas aí, né? Eu vejo o exemplo. Comparar com o pai. Porque lembra que o par, né? O par da mulher é o pai e o par do homem é a mãe. Mesmo que seja pro lado bom ou pro lado ruim. Sabe? Meu pai fazia assim. O meu pai fazia assado. Ou isso aqui me lembra o meu pai. Isso aqui você tá fazendo igualzinho o meu pai. Pro rígido, isso é a morte, gente. Então, assim, ó, se o seu marido tem os traços rígidos, que a maioria dos homens tem ali o primeiro ou o segundo, não compare ele, nem com seu pai, nem com nenhum outro homem. Se você for comparar essa pessoa, compare ela com o que ela foi antes. Comendo muito. Deixa eu só mutar aqui. Tem alguém que tá. Ai, pronto. Mutar. Então, o que coloca o rígido na dor é a comparação e também o fato dele não se sentir escolhido. Então, assim, você deixar em dúvida, fiz amizade com. Vamos supor que você tá conhecendo alguém. Não tô falando pras casadas, tá? Estou conhecendo alguém. Se você tá conhecendo alguém, tipo, elimina as outras opções ou deixa elas em stand-by. Por quê? Se essa pessoa que você está conhecendo, né, passa pela mente dela
que pode ter alguém melhor do que ela na parada, também vai acionar a dor dela, que é a dor do rígido de ser traído, trocado ou excluído. Então, assim, só dele pensar que pode existir alguém melhor do que ele e que você possa trocá-lo, tá? Também vai colocar essa pessoa na dor. Deixa eu ver o chat aqui. Vi que tem bastante mensagem. Meu filho, o homem oral também fala. Esquizoide, Elton Heller, meu mentor. Eu oral do excesso. Nossa, eu compulsão alimentar. Nossa, euzinha. Chocolate, principalmente. Triângulo invertido. Eu acho que sou muito masoquista. Eu guardo por anos. Acho que masoquista também. Eu guardo também. Odeio comparação. Detesto que me comparem. Meu ex me chamava de Arnoldinho, porque sou brava igual meu pai. Quem que é essa, Juliette? É possível a mudança de comportamento e pensamento modificar a forma física? Sim, Nayara, é possível, tá? Quando a gente muda a nossa mente, o nosso corpo, ele é o reflexo da nossa mente. Então, se eu mudo a minha mente, o meu corpo ele vai mudar também, tá? A maior explicação aí são os bariátricos, tá? Só que o bariátrico conseguiu mudar a mente dele, juntamente com o corpo. Porque nós temos bariátricos que mudou somente o corpo, não fez, né? A mudança psicológica, a mudança na mente, e volta a ter os mesmos comportamentos, tanto que eu já conheço pessoas que estão indo para a segunda bariátrica, tá? Porque não mudou a mente. Acho que tem também esse traço, mas o corpo tá um pouco definido. Foi o jeito entrar na faca, cirurgia até umas horas. Eu acho que a Anabel, você é bariátrica, né? Se eu não me engano, eu sou bariátrica, é isso mesmo. A Anabel é bariátrica. Então, ó, ela não deixou de ser oral, com certeza. Mas hoje eu tenho certeza que a rigidez dela tá muito mais alta do que a oralidade, tá? Que é a prova de que a gente muda a mente, o corpo muda também, tá? Vamos dar sequência aqui, gente. Tá chegando gente, sejam todos bem-vindos, tá? A gente tá dando uma aula, eu tenho que ficar de olho que eu estendi aqui falando do básico para vocês, já fui pro avançado, e a gente volta aqui pro básico de novo. Então, só recapitulando, caráter, né? Vai ser de onde vem os traços de caráter, o que seria caráter. O caráter e os traços são forças do corpo e da mente que ajudam a moldar a nossa identidade, as nossas emoções, os comportamentos. E eles se formam lá na infância. Isso eu já falei bastante nas aulas anteriores, tá? Qual é a infância, Helena? Quais são os períodos que esses traços são formados? Gestação, amamentação, primeiras interações, desfraude e descoberta da sexualidade. Cada uma dessas fases molda cada um dos traços de caráter. Então, esquizoide, esses são 5, né? Esquizoide oral, psicopata, masoquista e rígido. Só recapitulando aí também, para quem tá pela primeira vez aqui na aula, todos nós, todos os homens, que é o foco da nossa aula, temos os 5 traços de caráter, tá? E aí, todos esses traços, eles têm funções e características positivas e negativas. Ariana, o que vai fazer eu ter comportamentos positivos ou negativos? As pessoas que eu convivo, os ambientes que eu vivo e as situações que eu estou enfrentando na minha vida, tá? Então, se eu estou em um ambiente em que as minhas ideias são totalmente rejeitadas, onde eu não tenho atenção, onde as pessoas só me usam, só querem, só me procuram quando elas querem algum favor, ou que estão sempre ali me humilhando, não deixando eu expor, né, as minhas ideias, ou que está num ambiente de extrema bagunça, ou rígido, está num ambiente em que ele não pode se destacar, em que o alto grau de exigência é muito avançado, é muito elevado, eu vou ter comportamentos de dor, tá? Só que se eu estou em ambientes que estimulem os meus traços a criar, a imaginar, a conversar, a ser quem eu sou, eu vou ter comportamentos positivos, tá? São comportamentos de recurso aqui que eu falo para vocês. Então, aqui, trouxe para vocês, ó, um momento de formação, né, do esquizoide. A dor existencial, a gente já falou, que é a dor da rejeição. Então, se você observa aí no seu marido, que às vezes ele se isola, ele não quer. Sabe aquela pessoa que precisa de um tempo só dela? Por menor que seja, gente, o que muda nas nossas vidas? O percentual. Então, por exemplo, Ariana, meu marido, às vezes ele quer se isolar, ou meu pai, ou meu filho, no caso, né? Levem aí pro homem que vocês mais convivem, pro sexo masculino, seja uma criança ali, a partir dos 18 anos, que já terminou a formação dos traços. Quais são os comportamentos? Ele se isola demais, ou ele fica muito tempo no videogame, ou ele fica muito tempo dormindo. Dormindo também é uma denúncia, né? Um grito de socorro ali, quando a pessoa está dormindo demais. Eu já contei aqui nas aulas passadas também, era uma forma que eu encontrei no passado, antes de eu ter esse conhecimento, de me proteger, que era o quê? Dormindo. Dormia, assim, dias seguidos. Eu não acordava pra nem comer. E eu não tava em depressão. Eu descobri que era porque o meu traço esquizoide, eu sobrecarregava ele demais durante a semana, e final de semana eu queria descansar. Então eu dormia sábado, domingo, só acordava na segunda-feira, que é um mecanismo de defesa do traço esquizoide. Então, se você conhece alguém que dorme demais e que as pessoas não têm problema biológico, né? Eu cheguei a fazer exames na época, procurei médicos para investigar o meu sono exagerado. E o que era? Era emocional. Não tinha uma resposta biológica, era emocional, tá? Então, isso também pode ser uma fuga pro traço esquizoide. E aí, estimular essa pessoa a extrair o que ela tem de bom, o que ela tem de comportamentos de qualidade, tá? Que é a criatividade, a imaginação. Eu tenho uma amiga que eu fiz a análise do filho dela, fiz da família, ela, o esposo e o filhinho, que era uma adoção tardia. E essa criança, ela era extremamente um oral na dor, tá? Mascarando um esquizoide que aquela criança tinha. Quando eu fiz a análise, instruí ela como ela ia estimular aquela criança a sair da dor do oral, a estimular o esquizoide dessa criança, ela perdeu, sim,
se eu não me engano, foram 10 quilos em menos de 4 meses, tá? E aí, o que ela fez? Ela estimulou a criatividade daquela criança. Pro esquizoide, não adianta você dar um brinquedo pronto. O esquizoide vai gostar de criar. Então, assim, vai gostar de Lego, vai gostar de coisas que ele pode imaginar, né? Os homens adultos vão gostar de filmes futuristas, de imaginar coisas, de ir numa... Como que é o nome da coisa de carro lá? Numa garagem, não é garagem, gente, concessionária, de ficar imaginando um carro, ele dirigindo um carro. O esquizoide precisa ser estimulado na imaginação, tá? Na criatividade, que isso aí é uma característica dele. Aqui eu trouxe um exemplo, só para vocês verem o corpo, né? O corpo do esquizoide, ele vai ter uma cabeça maior ali, para carregar, comportar um cérebro generoso, a gente fala. Mas ele vai ser assim, ele vai ser mais esquelético, tá? Ele vai ter um corpo mais magro mesmo, mais fino, cheio de quinas. Essa foto não dá pra ver as quinas porque tá com roupa, mas esse ator ele tem bastante quinas também, que é característica do traço esquizoide, tá? E aí o oral, o momento de formação, é o momento da amamentação, tá? Ali essa criança vai formar esse traço dos 30 dias até um ano e pouquinho, tá? E aí nós vamos ter os orais do excesso e os orais da falta. Esses dois aqui são orais do excesso, né? E os orais eles vão ser muito bons com o quê também, gente? Carisma, simpatia, vão ser muito bons também para cantar, sabe? Eles são ótimos cantores, gostam, né, de tudo que envolve os 5 sentidos, tá? Vai fazer muito bem ali para os orais também. E a dor existencial dele é a dor do abandono, tá? Então, o que que vai colocar o homem que eu convivo nessa dor? Como que o oral vai se comportar quando ele estiver na dor, né? Ele vai se tornar extremamente vitimista. Sabe aquela pessoa que é carente, é o carentão. A gente fala que o oral na dor, ele é o carentão. Você pode dar o máximo de atenção pra ele, nunca vai ser o suficiente. Ele sempre vai querer mais. Ele vai poder descontar na comida, na bebida, em vícios também, tá? Seja compulsão por compras, seja aquela pessoa que compra cursos e nunca termina, compra cursos que nunca acessou, ou compra uma roupa que nunca usou, a roupa acaba ficando lá no guarda-roupa por muito tempo e essa pessoa não usa. Tudo isso são comportamentos do oral. E o oral ele também se torna extremamente vitimista, tá? Aquela pessoa que ela não consegue ter autorresponsabilidade. A culpa sempre vai ser do outro. Esse também é um comportamento do oral na dor, tá? Então aqui eu trouxe um exemplo da fase que é formada, né? A fase que a criança leva tudo na boca, que é a parte que está em desenvolvimento. Então ali, na vida adulta, não vai ser diferente, tá? Vai se repetir isso. A pessoa vai levar tudo na boca. Por isso que o oral desconta na comida, gente. E outra observação que a gente faz é o quê? Naquela fase, a criança, ela não falava, tá? Na fase que esse traço foi formado, o bebê, ele não consegue falar, então ele chora, tá? Só que hoje, na vida adulta, essa pessoa, ela fala, ela consegue se comunicar. Só que, quando o oral, ele não consegue se comunicar, a forma dele chamar a atenção vai ser chorando, tá? Chorar para o oral pode ser um recurso para ele voltar ali, né? Aquela pessoa voltar a... Da mesma forma que o esquizoide precisa de um tempo de isolamento para ele recarregar a bateria, o oral ele precisa de chorar para ele voltar em si, para ele colocar ali as emoções dele em ordem, tá? O oral é ciumento? Sim, o oral é ciumento, mas de todos os traços, o mais ciumento vai ser o rígido, tá? O rígido em primeiro lugar e depois o oral. São os 2 traços mais ciumentos que a gente tem. Por isso que quando eu choro, depois fico bem. Exatamente, Juliette, o oral ele precisa chorar. Meu filho tem 6 anos e é bem assim. Exatamente, já vão identificando aí no... Opa, esse daqui tá repetido. Acho que é aqui. Então, a principal dor do oral é a dor do abandono. Então, evitem deixar com que a pessoa sinta essa dor, né? Quando você estiver com alguém que você já sabe que ali tem traço oral, dê atenção pra essa pessoa. Meu filho tem 6 anos e é bem assim. Então, ele está na dor? Qual é o comportamento dele? Meu filho é bem assim. Que eu falei bastante coisa. Annelise, me dá um exemplo aí do que ele faz. Se ele chora, chorão. 6 anos. Sim, provavelmente é porque ele não está tendo a atenção que ele gostaria de estar recebendo, tá? Tem ciúmes. Ele vai ter ciúmes, principalmente de você, porque ele tá terminando de formar o traço rígido, tá, Annelise? Por isso que eu falei, são os 2 traços mais ciumentos. No caso dele, aí vai ser o traço rígido. Então, oral no recurso, gente. Como que eu vou identificar se o homem que eu convivo, ele tá nas habilidades, ele tá usando, né, o potencial ali que o traço oral tem? Ele é extremamente comunicativo, ele vai promover a interação entre as pessoas, ele é sensível, é extrovertido, é alegre, é aquela pessoa que acolhe todo mundo, que quer que todo mundo ali ao redor dele se sinta bem, tá? Ele vai ter muita paciência para ouvir o oral, da mesma forma que ele gosta de falar. Quando ele tá no recurso, ele também é um bom ouvinte, tá? Ele não vai querer ali ser o centro das atenções e só ele falar. E aí, o que eu falei pra vocês, o oral na dor, vitimista, reclamão, ele espera que as pessoas adivinhem o que ele quer, é um bebê emocional, ele se comporta como um bebê emocional mesmo, tá? E aí, aqui a gente tem o terceiro traço que se forma, que é o traço psicopata. Como que eu vou identificar? Já falei pra vocês, né? A pessoa vai ter o corpo mais triangular, o rosto assim com o queixo que vai afinando mais. E ele se forma quando essa criança ela está interagindo com o ambiente além do pai e da mãe. Essa criança ela está querendo conquistar o ambiente, querendo conquistar a independência dela, tá? É uma fase de exploração. A criança quer explorar as coisas da casa, ela quer bagunçar, ela quer buscar a independência da mãe. E nessa fase do psicopata é muito importante que os pais
estimulem, tá? A independência dessa criança. Por quê? Se você aí tem um marido ou tem um homem na sua vida que depende de você pra tudo, sabe aquela pessoa que, nossa, eu não tô encontrando, sei lá, o fósforo na cozinha. Aí você vai lá, o fósforo tá bem na cara da pessoa e a pessoa não consegue enxergar. É porque o quê? Essa pessoa, ela tem uma extrema necessidade, uma extrema dependência de outra pessoa a ajudar ela em tudo que ela faz, tá? E isso vai ser o quê? Um comportamento do oral, porque os pais criaram ele muito dependente, não estimularam a independência nessa criança, tá? Não estimulou ali a fase da formação do traço psicopata, não, ele deixou essa criança muito na fase oral, e ali a fase psicopata, a criança passou por ela, mas ela foi muito podada, não foi desenvolvida nela essa independência, tá? Que ela estava buscando. E aí a fase que forma, né, a dor do psicopata, que é a dor da manipulação, a dor de ser usado pelas pessoas. Então a criança ela vai sentir tudo, que tudo para ela é como se fosse uma troca, tá? Ela vai sentir que ela precisa sempre estar fazendo alguma coisa para receber algo em troca, tá? E aí que tá. Essa criança, ela fica observando muito, tá? E ela sabe que para ela receber atenção, ela vai precisar agradar o outro. Ela vai precisar fazer algo para ter afeto, para ter atenção, para ter algo que ela queira, tá? E aí a criança tá entendendo o mundo como uma relação de troca, tá? Então é aquela criança que vamos levar lá pra vida adulta agora. O seu marido sabe que quando ele quer que você faça alguma coisa que ele goste muito, ele sabe que ele precisa fazer para te agradar. Da mesma forma você. Só que se o seu marido for mais psicopata do que você, ele vai ficar manipulando muito mais as situações para que você faça as coisas para ele do que o contrário. Agora, se você for mais psicopata do que ele, aí é tomar um cuidado para ter o quê? Um equilíbrio nessa relação. Porque toda relação que tem um desequilíbrio, ela tende a pender para um lado só, tá? Então a gente precisa buscar o equilíbrio ali, principalmente se tivermos dois psicopatas ali, que eles vão ficar brigando para saber quem faz mais pelo outro. Sabe? Como se, eu vivo fazendo as coisas para você, mas eu faço 10 favores. É aquela pessoa que conta, né? O psicopata, ele conta os favores que ele faz. Eu fiz 10 favores para você e você fez um. Eu tô ganhando, você ainda está me devendo. O psicopata, ele tem muito disso, né? Ele odeia ficar devendo favor para as pessoas. Já vou olhar o chat, que eu vi que tem pessoas comentando aqui. Só finalizar o psicopata, daí eu olho o chat. E aí a dor e o recurso, o que vai colocar esse traço na dor, né? Acordos não cumpridos. Sabe, você vive prometendo as coisas pro seu marido, ou ele vive prometendo as coisas pra você e não cumpre. Se você tiver o traço psicopata, ou ele tiver o traço psicopata, e você for a pessoa que promete as coisas e não cumpre, ou prometeu que ia sair tal hora, ou que ia estar pronta tal hora, ou que ia organizar alguma coisa, que ia fazer alguma coisa que pra ele é muito importante, você não fez, isso vai acionar nele o gatilho de dor. Por quê? Ele gosta de ter o controle, tá? Ele não gosta que as pessoas mintam. O senso de justiça do traço psicopata é muito alto. Então, assim, ele gosta de acordos claros. Se você prometeu algo, cumpra. Se você falou que ia fazer algo, faça. Para ele é muito importante isso. E no recurso, o psicopata ele é um extremamente habilidoso com vendas, com aquelas conversas, né? Aquelas conversas persuasivas. Ele é muito bom para fazer negócios, é aquela pessoa que vê oportunidade de negócios em tudo. Criança, eu tenho um amigo que ele tem um filho, hoje o filho dele tá com 10 anos, mas quando eu conheci ele tinha 7. E ele tem um traço psicopata muito alto. O queixinho bem pontudo, o rostinho mais arredondado em cima e pontudo embaixo. E essa criança, desde 6 anos, eu conheci, o Pedro já tinha 7. E desde os 6, eles falam que o Pedro sempre gostou de estar vendendo coisas na escola. Vendendo brinquedinho, ele levava os brinquedos, aí chegava na escola, os amiguinhos gostavam desse brinquedo, ele fazia negócio com os amigos. Ou ele fazia troca, ou ele vendia por algum valor. Então, isso é você estimular o traço psicopata numa criança. É claro que daí tem que ensinar direitinho, né, o que vale, o que não vale as coisas, porque para o psicopata tudo vira uma oportunidade de competição, uma oportunidade de negócio. Ele vai ser muito bom na articulação e vai te convencer facilmente, tá? Se você não tiver ali muito o traço psicopata, for mais oral, o psicopata ele vai conseguir convencer ali facilmente você fazer o que ele quer que você faça. Na dor, o psicopata, como que ele vai reagir? Ele age impondo medo nas pessoas. Sabe aquela pessoa que a minha mãe fazia muito isso, né? Não vai não, você vai ver o que vai acontecer. Coloca medo na pessoa, ou ele vai usar da sedução, tá? O psicopata, ele pode usar de uma manipulação ali, seduzindo a pessoa para que ela faça o que ele quer, ou impondo culpa. Mesmo ele sendo culpado, mesmo ele tendo errado, ele vai dar um jeito de fazer você se sentir culpado, usando a habilidade dele da manipulação, tá? E aí, no recurso, eu já falei pra vocês, ele tem uma capacidade também grande de falar em público. Ele consegue valorizar o talento do outro. Ele não quer o brilho só pra ele, tá? O psicopata na dor, só ele quer brilhar. No recurso, não. Vai ser aquele homem que ele vai valorizar todo mundo que tá ao redor dele. Olha a família que eu tenho, olha a esposa que eu tenho, o filho que eu tenho. Ele vai valorizar todas as pessoas que estão com ele, tá? Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Tchau pra vocês. Boa aula. Beijos, Ju. Bom trabalho. Ele fica se comparando com a irmã de 5 anos. Diz que todos amam mais ela do que ele. Vou trabalhar. Boa, gente. Obrigada, Vanessa. Realmente, isso aqui é do rígido, tá, Nelise? Ciúmes e a questão da comparação. Quando o rígido, ele se compara... Lembra que eu falei que o rígido ele não gosta de comparação, né? Ele entra na dor quando você o compara, quando você faz comparações. Da mesma forma que, quando a criança ela está se comparando,
é porque ela também tá na dor, tá? Aí é você explicar pra ele que, provavelmente, ele tá terminando aqui a formação do rígido. Explicar pra ele que quando ele crescer, ele vai ter um amor da vida dele, explicar que ele não tá na idade de ter um par. Por quê? Essa criança vai estar se sentindo excluída, tá? Porque você já tem um outro par. Ele não é seu pai. Você deixa claro que ele é seu filho, tá? Porque o menino nessa fase, ele não entende, é inconsciente, mas ele vai agir como o pai age. Então, assim, na busca pelo pai, pelo par, que é você, no caso, né, que é a mãe, ele vai ficar fazendo isso, porque ele quer a sua atenção exclusiva pra ele, tá? É bem essa fase do rígido, tá bom? E aqui nós temos o traço masoquista, tá? Que é o quarto traço que se forma no nosso corpo. Opa, deixa eu aumentar aqui. E ele se forma no momento do desfraude, tá? O que que acontece no momento do desfraude? Esse homem, essa criança, essa pessoa, está desenvolvendo o controle, né, do xixi e do cocô. E ali nessa situação acontece alguma coisa na vida dessa pessoa que ele é exposto a alguma vergonha muito grande. Ele é exposto a algo que ele sentiu a dor da humilhação muito forte, que é a dor desse traço, tá? O masoquista, a dor do traço dele é a dor da humilhação. Seja o pai que mandou essa criança pra escola, ela ainda não tinha, né, o controle do xixi e do cocô, mas os pais mandaram essa criança pra escola sem fralda, só com a roupinha, o uniforme, e aí lá essa criança fez xixi ou fez cocô na calça, e os amiguinhos ficaram, né, fazendo chacota dela, brigando, expondo aquela criança em uma extrema vergonha, ou também até dentro de casa. O pai ou a mãe ou alguém colocou essa criança pra dormir, ela fez xixi na cama, ou fez cocô e não conseguiu pedir pra ir no banheiro antes, e aquele adulto ali, sem ter esse conhecimento, sem ter uma compreensão de tudo aquilo que poderia gerar na vida dessa criança, expôs ela, né? Chamou ela de porca, ou chamou ela de mijão, chamou ela de cagão, mas que expôs ela, seja na frente de alguém, ou a forma que aquela criança sentiu ali, gravou nela também a dor do traço masoquista, tá? Alta cobrança dos pais nessa fase do desfraude também, porque a criança ela ainda não tem o controle do xixi e do cocô, tá? Ela está desenvolvendo. Isso vai gerar adultos que não dividem o que eles sentem por medo. Aquela criança, ela aprendeu a guardar não só o xixi, não só o cocô, mas ela aprendeu a guardar também sentimentos. Ela aprendeu a guardar a fala. Então ela se torna uma pessoa extremamente calada. Para ela conseguir compartilhar algo com você, ela precisa confiar extremamente e você não pode trair a confiança dela. Lembra que eu falei dos maridos? É porque eu conheço muitos casais que assim a esposa exige muito do esposo, dele falar as coisas que não fala, não compartilha, guarda muito pra ele, ou só conta depois que o problema já foi resolvido. O marido tá enfrentando algum problema, mas não compartilhou com a esposa. Então, assim, não cobrar, mas sim fazer com que aquela pessoa queira te contar as coisas, queira, né, dividir ali com você um pouco dos problemas. Porque o masoquista, ele se sente muito forte emocionalmente, ele acha que ele vai dar conta de tudo sozinho, tá? Mas muitas vezes ele não confia em compartilhar, porque às vezes ele já compartilhou algo com você e você traiu a confiança dele. Você falou ou pra outra pessoa, ou em um momento de briga, você pegou e jogou ali naquela discussão, tá? Então a dor dele é a dor da humilhação, e o recurso do masoquista. Vamos ver aqui, ó. Outro detalhe quando o masoquista tá na dor, tá? Lembra que eu falei que ele é aquela pessoa que guarda por muito tempo, né? E fica calado, vai aguentando, aguentando, aguentando. Só que quando ele explode, quando ele coloca pra fora, quando ele não aguenta mais, acabaram as forças dele, ele vai explodir como se ele fosse uma panela de pressão, tá? Então todas as emoções que ele guardou por muito tempo, seja meses, seja anos, ele vai colocar pra fora. E aí, é aquilo que eu falei, ele vira um rolo compressor, quem estiver passando ali vai entrar no bolo, ou ele vai falar coisas de anos atrás que ele tá guardando por muito tempo. Esse é o comportamento do masoquista na dor, tá? Só que no recurso, esse traço ele é extremamente organizado, planejador, bom em detalhes, ele vai ser extremamente detalhista, tá? Aquela pessoa que vai gostar de rotina, que tem lugar pra tudo na casa, que vai ser obsessivo por limpeza, por cada coisa ter seu devido lugar. Isso daqui é uma característica do masoquista no recurso, tá? Só que quando você vê que uma pessoa que é extremamente organizada, planejada, que gosta de rotina, ela não está tendo isso, ela vai entrar na dor também. Daí ela vai o quê? Vai ficar impaciente, ela vai entrar em um ciclo de erros e exageros, ela vai explodir, né? Porque ela está em um ambiente em que está colocando ela em situações que ativam nela, né? Ali, o gatilho que ativam nela, o gatilho é ótimo. Que acionam nela a dor, os comportamentos negativos desse traço, tá? Que daí é um erro atrás do outro, exagero, explosão, ou aquela pessoa que já é calada, ela se torna ainda mais calada, tá? É possível, tá, gente? Uma pessoa que já é calada ficar ainda mais calada quando o traço masoquista entra na dor, tá? E aí, o nosso último traço, que é o traço de caráter rígido, ele é formado, né? A Annelise até compartilhou aqui, ó, meu filho de 6 anos, tá com muitos ciúmes e tudo mais. Esse traço, ele se forma, um masoquista na dor pode colocar seu oral na dor com compulsão alimentar? Sim, pode sim, tá, Jaqueline? Como todos nós temos os 5 traços, principalmente se for uma pessoa que tem o primeiro traço oral ou o primeiro masoquista e o segundo oral ou masoquista e vice-versa, ele vai colocar também o outro na compulsão alimentar, mas por motivos diferentes. O que acontece? O oral, ele vai desenvolver compulsão alimentar, porque é como se fosse um mecanismo de destaque. Ele quer se destacar. Lembra que eu falei que o oral quer a atenção?
Então, ele quer quando a pessoa tá gorda. Quem que não repara numa pessoa que ela está mais gordinha, mais obesa, né? Todo mundo olha pra uma pessoa quando ela tá mais gordinha. E o masoquista, ele vai engordar, ele vai ter compulsão, ele pode desenvolver a compulsão oral, chamar o masoquista ali, pra demonstrar força. Lembra que eu falei que o masoquista ele é forte, ele aguenta problemas de todo mundo, carrega o mundo nas costas? E quando ele tá forte, obviamente, o corpo dele cresce também, tá? Então, é possível sim. Vamos lá, então. Então, o rígido, ele se forma no momento da descoberta da sexualidade. O menino tá entendendo ali que ele é menino, a menina tá entendendo que ela é menina. Inclusive, a parte que... O que está sendo desenvolvido, né? A região sacral ali, a parte íntima da criança, que tem que se tomar muito cuidado, inclusive, né? Os pais, quando tem crianças nessa fase aí, na questão da proteção. E esse traço, ele vai fazer o quê? No momento dessa formação, a criança está observando o mundo como uma relação de pares, tá? Então, o menino tá vendo ali que a mãe tem pai, que a avó tem vô, que os bichinhos, né? Tem macho, tem a fêmea. Ariana, eu fui criada sem pai. Tem alguma figura masculina, tá? Não é porque a pessoa não teve o pai, a figura do pai, que não vai formar o traço rígido. O que acontece? Essa criança vai pegar uma figura masculina que ela mais convive, tá? Ou ela vai projetar na mãe tanto a figura masculina quanto a figura feminina. E aí, no caso, o menino ele se torna ali o marido da mãe, realmente. Não no sentido sexual, tá, gente? É no sentido emocional. Aquela criança vai querer suprir o afeto da mãe, tá? Então, essa criança, ela busca no genitor do sexo oposto, aqui no caso a gente tá focando nos homens, o homem vai buscar na mulher o par dele, tá? E aí, o que acontece? Essa mulher, ela já tem o pai, pensando aqui numa família estrutural, numa família funcional, né? Com a figura da mãe e do pai, ou ali que essa criança foi criada pelos avós, ou que tem a figura, sei lá, um tio que fez o papel do pai na vida daquela criança, ou de um avô, alguém que cumpriu o papel de pai na vida dessa criança. Ela vai o quê? Ela vai espelhar todo o comportamento, tá, desse homem para ter a atenção da mãe para ela, tá? E o que acontece? Essa criança, ela sobra nessa relação, porque a mãe já vai ter o pai, né? E aí o que acontece? Forma a dor existencial dessa criança, que é a dor da troca, da traição e da exclusão. Como que eu sou o príncipe da mamãe, sendo que o pai da minha mãe é o meu pai e não eu? Então, eu estou sobrando, eu fui excluído, eu estou sendo traído e trocado, que é a principal dor do rígido, tá? Deixa eu ver aqui. Meu menino é muito rígido, pois ele quer me proteger, cuida de mim igual o pai dele faz comigo. Exatamente, Nabel. Não, Anabel foi a Annelise que falou. Qual a idade do seu filho, Anabel? Conta aqui no chat pra gente. Então, é a fase que essa criança ela começa a observar o mundo em pares, como eu falei pra vocês, e ela vai espelhar, né? Ela vai ficar muito grudada, a mãe, os homens e a menina com o pai, e vai espelhar. Essa criança ela vai espelhar, vai refletir ali o comportamento do genitor do mesmo sexo. Então, a menina vai ter os mesmos comportamentos da mãe e o menino os mesmos comportamentos do pai, para ter a atenção da mãe para ele, tá? Então, na dor, o rígido é uma pessoa extremamente controladora, tá? Sabe aquela pessoa que quer controlar até a sombra. O que não é controlado, o rígido ele vai querer controlar, tá? Ele não vai abrir mão do controle. No recurso, opa, aqui tem mais dor, gente, deixa eu... Tá. Além do controle, o rígido na dor, ele se torna extremamente inseguro, tá? Inseguro, controlador, ele se torna uma pessoa muito autocrítica, aquela pessoa que nada que ela faz tá bom, ela mesma começa a se cobrar, é uma autocobrança muito grande, ou que quer que as coisas sejam feitas somente do jeito dele, tá? O rígido, ele tem essa característica. Eu lembro muito, no caso, meu pai, quando as coisas não eram feitas do jeito dele, não estava bom. Então, assim, tem que ser. O rígido é aquele que, na dor, principalmente, o bom, o certo, o melhor vai ser o jeito que ele faz, tá? Então, aí, se você convive com rígido, já sabe que vai ser um dos conflitos. Então, assim, é ter conversas francas, ter conversas abertas de eu não abro mão disso. Do que você não abre mão? Porque daí chega-se a um consenso, e aí ambos vão ter que renunciar a alguma coisa, o outro ali também vai ter que ter mais paciência, vai ter que ter buscar um equilíbrio entre vocês, tá? Para que essa relação ela flua. Porque os rígidos, eles brigam pelo controle, eles brigam pela palavra final, tá? E aí, no recurso, o rígido, ele é menos perfeccionista, porque na dor ele se torna extremamente perfeccionista. Quando ele tá no recurso, ele fica menos. Ele aceita cometer erros sem raiva, sem se tornar autocrítico, sem se julgar. Ele mesmo se julga, ele se compara, né? Foi o que a Annelise até mesmo disse aqui do filho dela. Ele é vulnerável, ele aceita falar das vulnerabilidades dele, ele aceita abrir o coração dele para as pessoas que ele escolheu a dedo, porque os rígidos eles são muito seletivos, tá? Ele vai confiar mais no outro e ele vai se permitir chorar, tá? O rígido, ele se permite chorar quando ele está no recurso. Não vai ser um chorão como um oral, mas ele vai se permitir chorar ali para colocar as emoções dele em ordem, para mostrar que realmente ele não é de ferro, né? Os rígidos, ele tem muito a característica de como é que dá o nome? Um cavaleiro preso na armadura, tá? Então o rígido, ele consegue sair dessa armadura ali e demonstrar vulnerabilidade. Já tem 14 anos, ele tem esse comportamento desde 5 anos de idade. Os estímulos sexuais também percebi que começou em uma idade bem precoce, Ari. Isso mesmo, Nabel. Que, na verdade, na fase do traço rígido, os pais têm que tomar muito cuidado com a criança,
justamente porque o que está sendo estimulado é a região, a parte sacral mesmo, a região íntima, tá? E aí os pais têm que ensinar que só os pais podem tocar ali, podem lavar, podem dar banho nessa criança, né? Até para evitar possíveis abusos também, tá, Anabel? Gente, encerramos o conteúdo da nossa aula. Deixa eu finalizar, depois eu... Que eu estou... Falei pra vocês, né? Sozinha. Hoje. Então, vamos lá. Gente, quem ainda não tá seguindo a gente no Instagram, tá aí, ó. Eu quero todo mundo seguindo a gente lá, porque a gente tá compartilhando muito conteúdo. A gente tá compartilhando, assim, ó, coisas valiosas que eu paguei muito caro para divulgar pra vocês. Eu tô divulgando lá, ó, de forma gratuita, que é algo que realmente Deus colocou no meu coração, tá? É claro que isso é o nosso trabalho, mas a gente tá fazendo isso, assim, com um propósito maior, realmente, que às vezes um vídeo ali que vai alcançar uma pessoa que às vezes tá desiludida da vida, que tá buscando explicações, porque a vida não dá certo, porque ela tem os comportamentos que denunciam dores e que ela nem sabe que são